Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil, alunos na rede LAC Concursos. É um prazer muito grande em vê-los, em vê-las e estar em sua simpática e carinhosa companhia. Para mim, Cláudio Cardoso, um grande privilégio me sentir parte das suas preciosíssimas horas de estudo. Reunidos então, mais uma vez, meus caros amigos, para discutir, conhecer, aprofundar os nossos conhecimentos da brava e queridíssima contabilidade. Então, meus amigos, na sequência desse curso de contabilidade introdutória, nesse curso de conceitos e noções básicas iniciais de contabilidade, chega o momento da nossa aula em que nós vamos apresentar, você pode perceber aí, noções de balanço patrimonial. Vamos falar também da equação fundamental da contabilidade e dos possíveis estados patrimoniais. Repito, dentro do nosso curso de contabilidade introdutória. Então, meus amigos, quem terá o prazer da sua companhia na aula de hoje, já disse, você já conhece, é Cláudio Cardoso. E na nossa aula de hoje, mas Cláudio, você é danado, hein? Você falou que ia ser devagar, você falou que ia ser tranquilo, que eu ia aprender tudo, não sei o que, era um curso introdutório, e agora você vem me dizer que já vai me ensinar o balanço patrimonial, que é uma demonstração contábil. Não é nada disso, fica tranquilo. O que eu disse, eu vou manter minha coerência. Eu falei que ia ser mole, tranquilo, que a gente ia a passos lentos e que você ia aprender tudo tranquilo e calmamente. E pode ficar tranquilo que assim será. O que eu espero de você nessa aula, o seu rendimento nessa aula, você percebeu ali, né? Olha aí. Noções de balanço patrimonial. Eu preciso especialmente que você se familiarize com certos termos. Eu preciso, então, que você se familiarize com alguns termos que nós vamos utilizar ao longo do tempo, ao longo do nosso curso. Então, nós na aula de hoje não só vamos definir patrimônio, tá certo? Como vamos ver noções e termos muito comumente utilizados na contabilidade sobre ativo, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, perfeito? Primeiro momento, primeiro objetivo da nossa aula. Logo depois, nós passamos a discutir algo mais objetivo. Vamos conhecer a chamada equação patrimonial e ver os estados patrimoniais possíveis. Ok? Então, apresentada a nossa aula de hoje e seus objetivos, vamos de imediato colocar mãos à obra. Então, vamos lá, gente, olha só. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na aula de hoje. Na nossa primeira aula de conceitos básicos, falamos algumas vezes a respeito do patrimônio, o objeto de estudo da contabilidade. Vamos então começar a aula de hoje definindo o que vem a ser patrimônio. Então, olha só. Conceito de patrimônio. Patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações da nossa empresa. Então, está aí a imagem que simboliza aí o patrimônio, né? Um conjunto de moedas de ouro. Então, gente, conjunto de bens, direitos e patrimônios. Cláudio, você falou na aula de introdutória, quando falou em campo de aplicação, que eu, pessoa física, podia controlar o meu patrimônio, né? Porque eu tenho lá uma azienda, né? E está tudo muito bem, né? Então eu vou controlar meu patrimônio. Eu tenho aqui o meu carro, né? Que vale 20 mil. Tenho alguns direitos a receber de alguma pessoa que eu emprestei um dinheiro e tenho que receber de volta, no valor de 30. Então eu tenho 50 mil em patrimônio. Digo, legal, você tem bens de 20, direitos a receber de 30, tem 50 mil de patrimônio. Mas peraí, você não deve nada a ninguém? Eu estou devendo sim, Cláudio, eu estou devendo 10 mil aí por conta de um equipamento que eu comprei para o meu trabalho. E então eu tenho aí 10 mil de dívida. Então isso aí também é parte do seu patrimônio. Então as pessoas trazem para si um conceito equivocado de que patrimônio é só o que o cara tem de positivo, só o que o cara tem de bens e direitos. Percebe? Só que na verdade você pode ver conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Porque eu posso dizer para você, olha, eu tenho duas empresas. Eu tenho uma empresa que tem bens e direitos no valor de 10 milhões. Você fala, caramba, Cláudio,
Então essa empresa está bem 10 milhões. Só que ela tem obrigações no valor de 8. Ou pior ainda, no valor de 12 milhões. Então, se ela tiver obrigação no valor de 8, se ela tem bens direitos no valor de 10, obrigação no valor de 8, ela tem uma riqueza própria de 2. Né? Ou pior ainda, se tem mais obrigações do que bens direitos, ele está diante de uma riqueza própria negativa. Ele está devendo 2 milhões, na verdade. Então, um cara que tem bens direitos de 10 milhões e pensou no primeiro momento que coisa boa, quando descobriu que o cara tinha obrigações também, percebeu que essa empresa não tem tanta riqueza assim. E enquanto isso, eu posso ter uma outra empresa que tem menos bens e direitos. Tem, por exemplo, 8 milhões em bens e direitos, a outra tinha 10. Só que ele só tem obrigações no valor de 3. Então a riqueza própria dele é 8 menos 3, é 5 milhões. Percebe? Então essa empresa é uma empresa que tem mais riqueza do que a outra. Então a gente não pode medir o patrimônio e a situação patrimonial de uma empresa apenas pelos seus bens e direitos. Tem que contemplar também as obrigações. Perfeito? Muito bem. Então, conjunto de bens, direitos e obrigações. Um conceito sempre muito útil ao longo do nosso estudo. Vamos seguir, gente. Então, está ali. Conjunto de bens, direitos e obrigações. Então, começamos a destrinchar esse conceito, definir algumas coisas, né? Então, bens. Trazendo o conceito que vem lá do direito civil, bem é qualquer coisa que satisfaz necessidades humanas, que possa ser avaliada economicamente e que seja apropriável. Né? Para ilustrar, né, o relógio que eu carrego aqui no pulso, ele é um bem. Né? Ele satisfaz uma necessidade humana, que é a necessidade de marcar o tempo. Né? Tem avaliação econômica, vale R$100, e é apropriável. Ou seja, pode ser, ele é meu. Né? Alguém pode se apropriar dele, ele é meu. Tá certo? Muito bem. O ar, por exemplo, não é um bem, porque embora satisfaça necessidade humana, ele não pode ser avaliado economicamente. Quanto custa uma garrafa de ar? Ninguém vende ar. Quanto custa o ar? Tá certo? Nem é apropriável, o ar não é de ninguém. Tá? Então, bem, tem que satisfazer a necessidade humana, ser apropriável e ter valor econômico. Saindo desse conceito menos importante para a gente e chegando a algumas classificações para os bens que agora sim começam a aparecer com mais importância para a gente. Olha só, os bens podem ser, vamos encontrar alguns tipos de bens diferentes dentro da nossa empresa. Então podem ser bens numerários, dinheiro. Dinheiro é bem, tá certo? Que a minha empresa vai ter, espero. Podem ser bens fixos, também chamados bens de uso, como máquinas e equipamentos, móveis e utensílios, computadores, periféricos, coisas nesse sentido. Bens de renda são, por exemplo, imóveis que a empresa aluga a terceiros para oferir renda. Depois veremos que na contabilidade a gente chama isso de propriedade para investimento. Tá? E, finalmente, olha lá, podem ser bens de venda, como os estoques de mercadorias que a minha empresa possui. Então, esses são os principais tipos de bens que nós vamos lidar, com o que nós vamos lidar ao longo do nosso estudo dentro de uma empresa comercial. Dinheiro, bens de uso, como máquinas, imóveis para alugar e estoques. São os principais tipos de bens. Outra classificação, também importante com a evolução do nosso curso, é quanto à tangibilidade. Tangibilidade é a característica que um bem possui, ou pode possuir, de ser concreto ou abstrato, de eu conseguir tocá-lo com a mão ou não, tá certo? Então, quando a tangibilidade, um bem pode ser considerado tangível, né? Tangível é o bem que possui existência concreta, material, física, né? Tal como um imóvel ou um veículo. Bem tangível é aquele que eu consigo tocar com a mão, perfeito? Encostar com a mão dele, ele é concreto, ele é físico, material, corpóreo, tangível. Já o intangível é o oposto, né? Intangíveis são os bens que possuem existência abstrata, imaterial, incorpórea, tal como uma licença para explorar certa marca. Então eu tenho uma licença que é algo abstrato, eu não consigo encostar na licença. Alguém me concedeu a licença, ela está lá, é um bem para a minha empresa, mas ele é um bem imaterial, intangível. E isso será importante no terceiro módulo do nosso curso, quando a gente falar de demonstrações contábeis. Vamos ver, até hoje mesmo, na aula de noções de balanço patrimonial,
que dentro do meu ativo eu tenho segregação em grupos. E eu vou ter, em dado momento, um grupo que abriga os bens tangíveis de uso e outro grupo que abriga os bens intangíveis. Eles estão segregados em dois grupos diferentes. Tá? Então, classificação quanto à tangibilidade. Tangível é o concreto, intangível é o abstrato. Perfeito. Todos juntos? Maravilha. Direitos. Só para definir, né? Mas o conceito de direito ele é muito claro para todo mundo. Todo mundo sabe o que é ter um direito. Direitos são todos os créditos de uma empresa contra terceiros. Referem-se a uma operação que no futuro será transformada em dinheiro, logo em bem. Exemplos são duplicatas a receber, adiantamentos a fornecedores e etc. Então temos aqui um acordo celebrando um direito, um aperto de mãos. Então alguns comentários a esse respeito. Primeira coisa, eu ainda não estou falando, você ainda não ouviu sair da minha boca, nada a respeito de conta contábil, de método das partidas dobradas, de debitar ou creditar uma conta, nada disso. Tá? Falei nesse momento em créditos de uma empresa. Portanto, nesse momento, eu estou falando do seu senso comum. Tá? Aquela ideia que você tem de que crédito é uma coisa boa. Claro, crédito de uma empresa significa que é uma coisa boa para uma empresa. Minha empresa tem um crédito, tem algo a receber. Isso é evidente, não tem como dizer que não é isso. Tá? Então aqui, ó, é um direito da minha empresa, ela tem um crédito a receber, crédito da empresa. Em outra aula eu vou dizer, crédito da empresa e crédito da conta não tem nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente diferente. Tá? Mas por enquanto esquece conta contábil, esquece partida dobrada, esquece que é ao contrário, não existe isso. Estamos falando por enquanto do seu senso comum, tá mole. Tá? Molinho. É o que você sempre pensou. Crédito da empresa. A empresa tem um direito, tem um crédito, tem algo a receber de alguém. Né? Muito bem. Refere-se a uma operação que no futuro será transformada em dinheiro. Não? Se eu tenho um crédito a receber, quando eu receber, isso vira dinheiro. Né? Depois você vai aprender que um crédito pode estar registrado numa conta chamada cliente, quando eu receber, vai virar dinheiro. E aí eu dou como exemplo duplicatas a receber. Duplicata é um título de crédito, né, que você aprende lá em direito comercial. É um título de crédito emitido pelo credor, tá certo? E aceito pelo devedor. Então eu vendo mercadorias e para garantir o meu direito eu emito uma duplicata contra a pessoa que comprou. E aí eu passo a ter um direito, duplicatas a receber. Quando eu adianto um dinheiro a um fornecedor por conta de um estoque que ele ainda não me entregou, eu tenho um crédito contra aquele fornecedor. Tenho um direito. Minha empresa tem um direito, tem um crédito contra aquele fornecedor. Direitos. Muito simples, né, gente? E as obrigações. Então, patrimônio, já vimos, conjunto de bens, direitos, faltavam as obrigações. Aqui estão elas. São os débitos, dívidas da empresa com terceiros. São bens de propriedade de terceiros que se encontram em poder da minha empresa, como, por exemplo, duplicados a pagar, impostos a recolher, etc. Para ilustrar, está aqui um cara carregando um calhamaço de folhas com as suas obrigações. Não aguenta mais o peso de carregar tudo isso aí. Então, mais uma vez, insisto, não estou aqui falando nada sobre partidas dobradas, débito e crédito de contas, ser ao contrário do que você imagina. Estou falando do seu senso comum. Estou falando de débito da empresa. Cláudio, o que é débito da empresa? É dívida. A empresa tem uma dívida, a empresa tem um débito. Cláudio, eu estou em débito com você, você está me devendo. É isso aí, é disso que estamos falando. Então, se você está em débito, a empresa está em débito, débito da empresa, dívida da empresa, a empresa tem uma obrigação. Perfeito, normal, coerente ao que você sempre imaginou que fosse. Até aqui está tudo ótimo. Né? São bens de propriedade de terceiros que se encontram em poder da minha empresa. Então, tem um terceiro financiando a minha empresa. Né? Eu estou com dinheiro que não me pertence, né? E depois vou no futuro pagar esse cara. Então, eu posso ter duplicatas a pagar, por estoques que eu comprei e ainda não paguei. Impostos a recolher. Então, tem uma obrigação com o governo, uma dívida, né? Um débito com o governo, com o poder público, dentre outras inúmeras obrigações que vamos conhecer ao longo do nosso curso. Perfeito? Muito bacana. Legal. Fundo de comércio. Vamos conhecer o conceito de fundo de comércio para depois poder diferenciá-lo em relação ao patrimônio. Fundo de comércio, meus amigos, é o ponto comercial. É o valor, portanto, não apenas do patrimônio existente no local onde se desenvolve a atividade, mas também o bom relacionamento com os clientes, o moral elevado,
com os empregados, o bom conceito nos meios empresariais com clientes e fornecedores, a boa localização, também conhecidos na contabilidade como goodwill. Goodwill. Perfeito? Então entenda que fundo de comércio é um conceito mais amplo que o conceito de patrimônio, né? Porque contém, além, claro, dos bens e direitos e obrigações que estão lá medidos no patrimônio da empresa, contém alguns aspectos imateriais que a gente não consegue medir, não consegue, portanto, a gente vai perceber na contabilidade uma das barreiras é a mensuração. Se eu não conseguir mensurar com segurança, não conseguir mensurar com confiabilidade o valor de alguma coisa, eu não posso demonstrar na contabilidade. Então, existem alguns componentes imateriais na minha empresa que eu não consigo medir, mensurar e apresentar, né, no meu balanço patrimonial, mas são parte do meu negócio, né? Quanto vale a minha moral com os meus empregados? Quanto vale o meu relacionamento ótimo com clientes e fornecedores? Quanto vale os 20 anos que eu estou localizado no mesmo lugar? Quanto vale o meu bom nome na praça? Quanto vale a minha clientela fixa? Mas são partes do meu ponto comercial. Então, toda essa parte imaterial é denominada goodwill e compõe o fundo de comércio junto com o patrimônio. Então, como disse, o patrimônio é menor do que o fundo de comércio. O conceito de fundo de comércio é um conceito mais abrangente. Perfeito? Então, gente, o fundo de comércio também é voltado exclusivamente para a atividade empresarial, enquanto o patrimônio é um conceito mais amplo nesse sentido e engloba todos os bens de uma empresa. Então, o próprio nome diz, né? Por exemplo, a sede campestre do meu clube de empregados de uma empresa é parte do meu patrimônio, mas não é parte do fundo de comércio. Porque outra característica do fundo de comércio é, como você leu ali, estar voltado exclusivamente para o negócio comercial, para a atividade comercial, né? Então, como você viu ali, se existe um clube, né, uma sede, um clube de empregados, se esse clube não é utilizado na exploração comercial do meu negócio, ele pode ser patrimônio. Perfeito? Porque ele é um bem da minha empresa, tem valor. Tá? Agora, ele não é parte do meu fundo de comércio, porque o fundo de comércio está voltado exclusivamente para a minha exploração. Tá? Então, repisando, fundo de comércio, todos os bens, direitos e obrigações voltados para a minha atividade comercial e todos os componentes imateriais que compõem o goodwill que eu acabei de citar. Perfeito? Maravilha. Olha só. Já diferenciamos, né? Patrimônio é diferente de azienda. Tínhamos visto o conceito de azienda na nossa primeira aula de conceitos básicos. Azienda é o patrimônio e sua gestão. Então, patrimônio é diferente de azienda. Por sua vez, azienda e patrimônio são diferentes de fundo de comércio, porque, como vimos, fundo de comércio são todos, é o patrimônio aplicado diretamente na atividade comercial, tá certo? E também todos aqueles componentes imateriais que não fazem parte do patrimônio, mas que são parte do meu negócio, como clientela, moral com os empregados, clientes, fornecedores, localização, entre outros. Então, patrimônio, azienda e fundo de comércio são conceitos diferentes. E agora nós já conhecemos todos. Perfeito? Lindo? Maravilhoso? Poxa, Cláudio, estou começando a gostar mesmo desse negócio de contabilidade. Mal posso esperar para começar a fazer conta. Eu sei que a empolgação é natural. Mas vamos lá, vamos devagar, vamos com calma, que eu prometi para você. Tá? Não se embola. Vamos lá. Então, noções de balanço patrimonial. Nós vimos na nossa primeira aula, quando falamos nos conceitos básicos, que uma das técnicas contábeis era denominada elaboração de demonstrações contábeis. São as demonstrações contábeis. De nada adianta, eu falei aqui, do controle do patrimônio, de comprar 50 pares de sapato e deixar alguém aqui anotando tudo o que acontece com ele. Né? Ele vai aprender que essa anotação ela é feita com uma linguagem própria, em livros próprios, numa técnica chamada escrituração. Mas isso é detalhe, vem depois, não me interessa agora. O que interessa é o seguinte, você senta aqui com um lápis, uma caneta, um papel, um tablet e fica anotando, né, tudo que fizer aquele patrimônio variar. Então você vem aqui, no dia 1º, o Cláudio veio aqui e trouxe mais 10 pares de sapato. No dia 5, o Cláudio levou 10 pares de sapato, trouxe R$50. No dia 10, ele apresentou uma duplicata a pagar, beleza. Você escriturou, registrou tudo
Maravilhosamente bem. Perfeito. Aí depois eu chego aqui e te pergunto, tá bom, então qual é o estado do meu patrimônio hoje? Quanto eu tenho em bens, em direitos, em obrigações? Aí eu te pergunto, adianta você me entregar o caderno mostrando todos os fatos que aconteceram? Não. Eu quero uma compilação daqueles fatos que me permita saber quanto eu tenho em par de sapato, em dinheiro, em obrigações, etc. e tal. Então eu preciso de um relatório. Tá certo? E as demonstrações contábeis nada mais são do que relatórios que sintetizam as informações extraídas da escrituração. Um deles, e o principal deles, é o chamado balanço patrimonial. Então as empresas, tendo em vista a necessidade de representar seu patrimônio graficamente, elaboram uma demonstração contábil, que como veremos é obrigatória para as sociedades por ações, chamada balanço patrimonial. Correto? Muito bom. O balanço patrimonial é como uma fotografia do patrimônio da empresa em determinado momento. Então, você vai perceber já a lógica desse balanço patrimonial e vai ser então como se eu pegasse uma determinada situação nessa sala aqui e começasse a organizar. Eu digo, ó, do lado esquerdo da sala, nas prateleiras de cima, eu vou colocar meus bens. Do lado esquerdo da sala, nas prateleiras mais abaixo, vou colocar meus direitos. Do lado direito, vou colocar acima as minhas obrigações com terceiros. E na parte direita abaixo, minhas obrigações com os sócios dessa minha empresa. Então, organizei tudo, está tudo bonitinho, direitinho, vou lá com a máquina fotográfica e pum, bato uma foto e digo, ó, está aqui, o meu estado patrimonial nesse dia é hoje. Então, como eu te falei, o patrimônio é uma fotografia do meu patrimônio, o balanço patrimonial é uma fotografia do meu patrimônio em determinado momento. Correto? Certíssimo. Então, vamos lá. Então, gente, essa demonstração deve ser elaborada ao término de cada exercício social. Então, gente, para que a gente possa fazer análises com relação à evolução desse patrimônio, é necessário que essas análises tenham uma periodicidade fixa. Né? Eu tenho que tirar essa fotografia dentro de um período fixo. Né? Porque senão eu não consigo fazer para estabelecer parâmetros. Então, a gente convencionou o seguinte, exercício social é o período de 12 meses. Tá certo? Ele tem a duração de 12 meses. E a data de encerramento dele tem que ser definida no estatuto da empresa, no estatuto da SA, no ato constitutivo de uma SA. Né? Muito embora não seja obrigatório, mas normalmente as empresas, e também em prova, o término do exercício social é o dia 31 de dezembro de cada ano. Então essa fotografia ela é tirada sempre no dia 31 de dezembro de cada ano. Tá certo? Então, ao final de cada exercício, no dia 31 de dezembro de cada ano, eu vou lá e levanto o meu balanço patrimonial. Perfeito? Falei 31 de dezembro, mas já expliquei. Não é necessariamente nessa data, mas normalmente é. Perfeito? Muito bem. Como está escrito aí, a maioria das empresas adota como exercício o ano calendário, motivo pelo qual essa demonstração, esse balanço sai com base em 31 de dezembro. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$ 60. Exatamente R$ 60. Você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no Lacconcurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus.